Quer jogar seus jogos favoritos do Windows no Linux sem complicação? E que tal gravar suas gameplays sem precisar instalar outro programa? No vídeo de hoje, vou te mostrar como ativar o Proton na Steam para rodar praticamente qualquer jogo de Windows no Linux. E, de bônus, vou ensinar como usar o Steam Broadcast para gravar suas partidas sem precisar de OBS ou outros softwares pesados. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer ver o Linux cada vez mais acessível para gamers, já se inscreve no canal. Assim, você apoia a comunidade e ajuda mais pessoas a descobrirem o potencial do Linux para jogos. O que acontece quando tentamos rodar aplicativos de 2025, 2026 e 2027 em um PC gamer de 2019? Aqui no canal, estamos testando os limites da tecnologia para descobrir até onde esse hardware aguenta. Eu estou com a Steam aqui, acabei de jogar um ícone na hora de trabalho. Depois eu tenho que desligar isso, porque eu não gosto de ícone na hora de trabalho, isso é uma opção minha. Agora eu vou logar na minha Steam, só para ver se deu tudo ok, né? Minha Steam, eu vou fazer as configurações iniciais, aquelas que eu acho que são importantes que você faça, né? Então, basicamente, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aparentemente tudo ok, né? Não estou tendo nenhum tipo de problema. Se eu mudar aqui, deixa eu pôr as listas, eu vou pegar aqui na lista. Deixa eu escolher aqui uma coisa, eu sei. Vou deixar todos os jogos. Então, essa é a nossa Steam. Eu estou usando aquele Steam Family, né? Então, eu estou compartilhando os jogos da biblioteca com a família. E nós temos aí um total de 626 jogos nesse momento. Se você quer que, por algum motivo, que nós venhamos a testar algum desses jogos aqui, basta você olhar aqui e ver um dos nossos jogos e eu gostaria que vocês testassem esse e tal, comenta aí, porque aí a gente pode estar tendo essa interação aí e fazendo testes que possa tirar dúvidas de outras pessoas, tá ok? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu entrei na Steam, eu vou vir aqui inicialmente aqui, ó, vou sair aqui e colocar a senha do modo família para poder ficar mais fácil, ó. Eu vim aqui em configurações, vou chegar numa parte que é a de compatibilidade, e aqui em compatibilidade eu vou ativar a compatibilidade de jogos. Não vou restartar nesse momento. Aqui, pessoal, ó, nós temos as versões do Proton, né? Dependendo do jogo, dependendo do computador, é muito relativo isso. Você pode ter jogo que vai funcionar aqui no 9, vai ter jogo que vai funcionar no Experimental, vai ter jogo que vai funcionar nesse novo aqui, que é o Hot, vai ter jogo que vai funcionar nesse aqui. Não é tão simples. Ah, eu vou escolher aqui e vai funcionar tudo. Não é, entendeu? Eu vou escolher aqui o Proton 9, vou restartar depois. Não, desculpa. Eu vou escolher a última versão do Proton, entendeu? Vou restartar depois. Vou vir aqui em Recorder. Vou ativar essa opção. Vou colocar aqui para mim gravar manualmente. Em gravar manualmente eu vou colocar um atalho melhor para mim, que no caso que eu estou acostumado é o Ctrl F. Vou confirmar, entendeu? Vou manter do jeito que está, manter do jeito que está. Folder, ele está salvando. Eu vou deixar aqui, eu não vou deixar aqui não, porque ó, ele está salvando num local muito aleatório, entendeu? Ele está salvando ali tipo em Home, Local, Share, Steam, User Data, assim. Se eu trocar aqui, eu posso simplesmente criar uma pasta aqui nos meus vídeos e colocar aqui Steam. Selecionar essa pasta. Vou restartar depois. Aqui, pessoal, eu tenho como gravar na maior qualidade, né? Eu tenho como gravar na qualidade baixa, eu tenho como gravar na qualidade alta. Eu vou deixar no padrão, só que eu vou gravar na resolução
Full HD, né? Então aqui, ó, tá vendo? Ó? Habilitar a aceleração. Do resto eu vou deixar do jeito que está para a gente testar mais para frente. Aqui eu não vou mexer em nada, não vou mexer em nada. Dimensões do broadcast, eu vou mudar. Se eu for fazer um streaming, eu quero fazer ele a Full HD. Aqui, como nossa internet baixa bastante, né? Então eu consigo colocar aqui a 3.500, eu consigo, porque a internet ela consegue alcançar essa velocidade devido em consideração que você já viu os testes de internet, Best Quality. Aqui ele está falando onde que eu quero que apareça aquele FPS do jogo, eu vou colocar na esquerda. Não vou colocar a gravação de vídeos em todos os aplicativos, blá blá blá, vou deixar aqui do jeito que está. Aqui em game, ó, eu vou vir aqui, nós vamos vir até em Game FPS Counter e eu vou colocar essa opção aqui no topo à esquerda. Eu vou habilitar aqui High Contrast para que fique melhor de visualizar. E basicamente é isso aqui que eu vou fazer. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui que a gente possa mexer. Eu não vou habilitar inicialmente esse aqui em download, eu não vou habilitar inicialmente o, o Vulkan, as sombras, eu não vou habilitar esse processamento de sombras no background, entendeu? Eu vou deixar do jeito que está aqui. E basicamente é isso. Aí é, para ele mudar aqui e me pedir, me solicitar novamente para poder reiniciar, eu vou fazer uma alteração qualquer aqui, pôr no, deixa eu ver aqui, ó, Shift Tab que eu coloquei, em Game Shift Tab, vou colocar Ctrl Tab, Ctrl R. Eu vou voltar aqui para ele reiniciar, restart. Agora ele vai dar um reload e a gente já pode fazer um teste rápido aqui só para ver se vai funcionar alguma coisa do Windows nesse jogo, entendeu? Nesse sistema. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Vou entrar em algo que eu sei que não é suportado pela Steam, né? Que não tem suporte nativo, como por exemplo Assassin's Creed Odyssey. Ele já fala que se eu quiser eu posso instalar, entendeu? Então aqui a gente fez aí as configurações básicas da Steam para que você possa conseguir aí para que você possa conseguir jogar, tá ok? Agora nós vamos aí, mais pra frente nós vamos fazer os testes de jogos e tal. Para você que é só a configuração inicial, eu vou deixar um jogo aqui pequeno só para a gente ver se realmente está funcionando alguma coisa. Esse jogo aqui, pessoal. Então eu vou só abrir aqui, porque é um jogo pequeno e eu consigo fazer um teste rápido aqui só para ver se está acontecendo alguma coisa. Obviamente, mais pra frente a gente vai fazer testes de jogos pesados, porque o objetivo aqui é que nós possamos testar jogos como esses aqui, por exemplo. Ó. Beleza, download concluído. E agora eu vou dar um play aqui e vamos ver aí se ele minimamente consegue aí, fazer essa gameplay com a gravação, capturar aí o básico só para ver se está funcionando, entendeu? Eu não sei se eu vou conseguir modificar aqui o áudio. Eu acredito que ele possa. Mas subiu. Eu acredito que vocês estão vendo na câmera aí que está funcionando, né? E já deu para ver aí que funcionou normalmente. Beleza? Eu vou vir aqui rapidinho em Options e Settings, tirar, colocar aqui uma resolução menor, sair do Full Screen, aplicar essa alteração, confirmar, e aí realmente a gente consegue, deixa eu ver aqui qual que é o volume dele, esse aqui. E aqui eu realmente consigo ver aqui que o sistema está funcionando aqui normalmente. Obviamente, nessa primeira
instância, né, nesse joguinho simples aqui, mas já deu para ver que subiu sem dificuldade nenhuma. Apertei, instalei aqui em tempo real, já subiu, beleza? Eu vou cancelar aqui, que a gente ainda vai continuar configurando. Então, basicamente, a Steam aí já está funcionando, levando em consideração que, obviamente, o objetivo aqui é não só O objetivo aqui não é só configurar a Steam, sim arrumar o nosso setup de outros lados. Você chegou aqui agora e não está entendendo nada, basicamente é o seguinte, nós estamos utilizando o Pop! OS, configurando o Pop! OS para jogos, para edição de vídeo, para poder substituir o Windows 10 que vai ser abandonado pela Microsoft. Basicamente eu estou configurando o sistema operacional sem muita questão de linha de comando. Eu estou tentando fazer tudo o que é possível sem precisar subir um terminal. Obviamente tem coisas que são impossíveis, mas fazendo o mínimo possível, porque eu quero que esse conteúdo que eu estou gravando aqui eu possa compartilhar com os meus amigos e com pessoas que eu conheço para poder indicar essa distribuição Linux como uma opção de uma alternativa viável ao Windows 10. Basicamente, a gente vai fazer todos os testes, fazer tudo que eu faria no Windows, colocando aqui nesse processo para ver se realmente é possível substituir a última versão do Windows 10, que vai ser abandonada pela Microsoft, por uma versão do Linux para desktop. Se você quer ver a série completa, você pode acessar esse vídeo aqui. E lá você vai ver a playlist, né? E você vai ver tudo que nós estamos fazendo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e falou!